Graças a Deus, graça e paz do Senhor Jesus nessa tarde maravilhosa. Deixa um like aí, inscreva no meu canal, para que o YouTube entenda que você deixando um like ou escrevendo uma mensagem, ele entende que esse momento agora, estou fazendo um vídeo da palavra do Senhor, se você aí compartilhar e o YouTube então ver que esse está sendo um conteúdo essencial. Então me ajuda aí. Que Deus te abençoe nessa tarde maravilhosa. Hoje eu quero falar um pouquinho por que Deus exigiu de Abraão o sacrifício de Isaac. Então, antigamente, o povo tinha o costume de oferecer os filhos de sacrifício a Moloque. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 2 ou 5 a seguir, você lê em casa. E Deus abominou o sacrifício de adoração a Moloque através de criança. Então isso para Deus é abominação. Mas eu quero falar aqui de Isaac. Às vezes, as provações não são instrumentos de medida para se mensurar a fé daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Antes disso tudo, nós devemos estar louvando o Senhor em todo momento da nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Tiago 1,12, que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receba a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que ama. Então Abraão, ele amava o Senhor. Abraão dedicava sua fé ao Senhor em toda circunstância da sua vida. Se você estudar a história de Abraão, ele tinha com ele de manter a sua fé em Deus. Mesmo que os povos adorassem ali vários deuses daquela época, mas Abraão mantinha a sua fé de pé ao Deus da promessa, aquele que falou para ele que daria o filho da promessa. Então Abraão passou por várias provações na sua vida, mas nunca deixou a sua fé naufragar. Sempre confiava em Deus. Porque Deus pede Isaac para sacrifício? Porque era o bem mais precioso que Abraão tinha, o bem mais precioso que Abraão amava era seu filho da promessa. Por outro lado, não adianta nós oferecer o melhor para Deus se nós não tiver com o nosso espírito quebrantado, um espírito de fé inabalável para oferecer o melhor para Deus. Então, quem tem um espírito quebrantado, como Abraão tinha, um espírito de adorador, ele não ficou fazendo pergunta para Deus. Em nenhum momento ele duvidou quando Deus pediu o seu filho para ser sacrificado. Então, Abraão tinha uma fé tão imensa que ele não duvidou do Senhor. E quando Abraão ali gastou 3 dias para chegar naquele Monte Moriá, ele mais alguns companheiros dos seus servos, Abraão não ficou fazendo pergunta em momento algum, e nem duvidou. Ele só disse uma coisa para aquele povo: olha, eu e meu filho vão subir lá no monte, mas eu e meu filho vão voltar de lá de novo. Olha a fé que Abraão tinha. Abraão nunca duvidou de Deus. Ele sabia que lá naquele monte, a resposta da sua fé, ela seria respondida. Abraão, então, com dor ali no coração, o seu filho: pai, aqui está a lenha, está o cutelo, cadê o cordeiro? Abraão olhou para seu filho com o coração dolorido, mas não negou sua fé a Deus. Ele só disse para seu filho: Deus proverá o cordeiro. Quando Abraão subiu naquele monte, que fez a fogueira, amarrou seu filho para ser sacrificado. Quando Abraão ia descer o cutelo imolado para sacrificar seu filho, um anjo bradou. Deus bradou
e disse: Abraão, não faça isto. E Abraão ouviu a voz de Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar do teu filho. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. A fé, ela nos faz alcançar da vida de Deus. Nunca deixe a sua fé ser abalada. Eu nunca deixei minha fé ser abalada por momentos difíceis, provações difíceis que eu estou passando. Sempre a minha fé, ela está em Deus. Venha o que vier, sempre eu falo: Deus, eu sei que o deserto é dolorido. Eu sei que tem momento na nossa vida que nós pensamos em recuar e voltar para trás. Mas eu quero dizer para você, mantenha sua fé de pé. Não recua para trás. Seja qual problema você estiver passando na sua vida, seja qual provação que você estiver passando. Eu não sei se é uma enfermidade, se é uma tristeza, talvez uma depressão, talvez uma angústia tão grande no seu peito, talvez você perdeu a vontade de viver. Eu digo para você, levanta a tua cabeça e tenha fé. Se Deus está te provando, aguente mais um pouco. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem. Quando está falando do homem e da mulher, todo mundo que suporta a tentação. Porque quando for provado, você vai receber a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido àqueles que amam, àqueles que têm fé no Senhor Jesus. E para resumir essa pregação, eu quero dizer para você em João 3,16, que o cordeiro, Isaac, representa ali o Filho de Deus. Abraão ele representa o pai da fé, o nosso pai da fé. E seu filho representa ali o cordeiro que foi morto lá na cruz do Calvário. Mas que cordeiro é esse que foi morto na cruz do Calvário? O Senhor Jesus Cristo. Lá em João 3,16, tem essa promessa para nós que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, esse foi o sacrifício que Deus fez para o mundo inteiro, para a nação inteira. Deus não queria o sacrifício do filho de Isaac e Abraão, apenas foi para mostrar para nós que o pai Abraão, o pai da nossa fé, Deus pediu o que ele mais amava, o que ele mais amava na sua vida, o seu filho. E Abraão não negou seu filho. E Deus também não negou seu filho para nós. Olha o amor de Deus, porque Deus amou esse mundo. Não é esse mundo físico que você está vendo aqui de matos, animais, não. Este mundo é eu e você. Deus amou você. Entregou seu Filho unigênito para que todo aquele, então a salvação é para todos, todo aquele que crê. A diferença é para quem crê e tem fé. Se você crê e tem fé que Jesus foi enviado de Deus Pai, nosso Senhor, para morrer no seu lugar, um sacrifício vivo, ali naquele lugar, aonde Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele deu tudo o que Ele tinha para salvar eu e você. Se você crê no Filho que Deus enviou, você não vai perecer. Você tem a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, você precisa dar um passo de fé, um passo de um adorador, uma fé somente no Senhor Jesus Cristo. Tem vários deuses enganosos, vários nomes aí, que eles adoravam Moloque, oferecia aquelas crianças a Moloque, mas Deus abominou aquilo. Hoje o nosso sacrifício hoje é a sua vida. Lá em Romanos 12 diz que nós devemos oferecer o nosso corpo um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E renovar a nossa mente, não conformar com esse século. Que não conformar com esse mundo, não conformar com a atitude deste mundo, que vem oferecendo uma salvação fácil, uma salvação sem renúncia, uma salvação sem adoração e uma salvação sem fé, dizendo que a salvação é fácil, você pode fazer tudo o que quiser, porque Deus é amor. Eu quero falar para você, Deus é amor, mas Ele quer de você uma adoração sincera a Ele, que você seja separado para Ele neste mundo, como Abraão
foi separado neste mundo, lá naquele momento, naquela geração, onde tinha vários deuses o povo adorando, Abraão escolheu ser um adorador de Deus. Abraão escolheu a fé em Deus. E eu te faço esse convite. Seja como o nosso pai Abraão, o nosso pai terreno, aonde essa palavra chegou até os gentios. Deus salvou a família de Abraão. E Deus quer salvar a sua família. E Deus tem uma promessa para a sua família. A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse essa palavra: olha, se vocês quiserem servir os deuses cananeus, os deuses dos outros deuses aí, desses outros deuses aí que eles costumam adorar, mas Josué foi bem prático ali. Se você quiser servir outros deuses, vocês vá, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Faça como Josué, faz como Abraão. Amém? E lá no Atos Apóstolos 16, 32, não fala a memória, o apóstolo Paulo disse para aquele carcereiro que estava ali perdido, quando ali a cadeia foi ali, teve ali um terremoto através do louvor e oração de Paulo e Silas, aonde todos os presos estavam saindo, aquele carcereiro pensou em suicidar, porque a vida de um carcereiro, a obrigação dele é cuidar dos presos. E o carcereiro que deixasse um preso sair, ele pagava com sua própria vida. Por que ele quis suicidar? Quando ele armou a espada para suicidar. Então, Paulo gritou: não faça isso. Nós estamos todos aqui. E aquele homem fez uma pergunta para o apóstolo Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo foi bem objetivo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. E diz a palavra de Deus que aquele carcereiro levou Paulo e Sila para sua casa, cuidou das suas feridas, dos seus vergões, e aquela família inteira foi batizada para a glória do Senhor Jesus. Então crê. Você quer a promessa que Deus enviou para você, o Filho unigênito que ofereceu em favor da sua vida lá na cruz do Calvário, uma morte cruel, aonde Jesus enfrentou ali terrores, temores, apanhou, foi chocoteado, foi esbofeteado, puxaram a sua barba, puxaram o seu cabelo, dava pancada, marrou um pano em Jesus. Adivinha quem te bateu? Então Jesus teve todo esse sofrimento. Deus lá do céu, olhando o seu filho, um sacrifício vivo para salvar eu e você. O que você está esperando ainda para aceitar Jesus? É agora, é hoje é o dia de você largar tudo no mundo, tudo aquilo que contamina a sua vida, a sua moral, a sua vida. Muda de vida, tem um estilo de vida diferente. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. Seja uma nova criatura para Deus, seja um filho de Deus. A palavra de Deus diz lá em João, Evangelho de João 1,12, que todos quanto me receberam, passaram a ser chamados filhos de Deus. Você quer receber Jesus como seu Salvador e ser um filho de Deus? Seja uma nova criatura. Aceite Jesus hoje mesmo. Todas as minhas pregações são pregações de evangelística, aonde eu faço para alcançar almas para o seu Jesus. Que um tempo atrás eu não reconhecia esse Deus tão maravilhoso. Eu não conhecia que a Bíblia falava de um Salvador. Somente um Salvador que existe, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Faça como Abraão, dá o melhor para Deus. Faça o melhor da sua vida para Deus, em espírito de adorador, um espírito de quebrantamento do seu coração e renunciando todo este mundo por amor a Jesus, por amor a Deus em favor das nossas vidas, aonde nós não merecia ser salvos, mas Deus enviou seu Filho da promessa para que nós herdamos a promessa do Senhor Jesus, que é novos céus e nova terra. Em breve Jesus está buscando os seus escolhidos, aquele adorador, aquele que tem a fé de Abraão, permanece com a sua fé viva, não deixa nada deste mundo abalar a sua fé, seja provações, seja enfermidade, seja o que você está passando. Faça como eu, nunca deixei abalar minha fé, estou aqui firme, mesmo com provações, com dores, com um tratamento agressivo. Os irmãos podem ver que o meu cabelo já caiu tudo, mas não vou abandonar a minha fé. Não vou abandonar o espírito de adorador. Aonde quer que esteja, eu quero ser um adorador. Eu quero ser um adorador por excelência.
e ter uma fé inabalável para que nós possamos alcançar a vida eterna. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e tua casa. Não espera mais nada para aceitar Jesus. O amanhã pode ser tarde. Talvez você pense, eu estou com 15 anos, 16 anos, 12 anos. Eu vou esperar inteirar os 50 anos primeiro, aproveitar esse mundo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode me dizer que você pode alcançar os 40 anos? A palavra de Deus diz que amanhã não nos pertence. Aceite Jesus hoje mesmo. Seja a idade que você tem. Seja a idade que for. Que você está ouvindo esse vídeo. É hora de você fazer um concerto com Deus. Para que você não pereça. Mas que você possa herdar a vida eterna através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até uma outra rica oportunidade. Assim, se o Senhor me permitir, estarei aqui mais uma vez na simplicidade. Eu não tenho um estudo bom, tropeço em português, mas uma coisa que eu gosto, eu sou leitor da Bíblia. Eu gosto de estar lendo a Bíblia e gosto de estar orando ao Senhor. A coisa que eu mais gosto é estar orando. No momento não estou jejuando porque estou passando por um deserto difícil, tomando remédio forte. Hoje mesmo eu estou com um pouco de fraqueza por causa de uma química que eu estou tomando, mas Deus está no controle de tudo da minha vida. Seja um adorador do Senhor, seja um filho do Senhor. Amém? Aceite Jesus hoje mesmo. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.